Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo eu vim falar sobre a documentação para matrícula do IFSP, que algumas pessoas que viram meu vídeo sobre convocação do IFSP e estão com dúvidas em relação à documentação para matrícula. Eu sei que para algumas pessoas parece óbvio, afinal de contas tem um edital, né, com tudo isso detalhado, mas para outras pessoas não é tão óbvio assim, então por isso que eu vim falar sobre isso. Caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a sua aprovação nos maiores vestibulinhos e a ter uma educação de qualidade. Então, vamos lá. Olha só, primeiramente, eu vou falar aqui os documentos básicos que todo mundo precisa, independentemente da modalidade, e depois a gente vai entrar em documentos específicos, tá? Documentos específicos aí para cada situação diferente e também para algumas cotas, que são as vagas reservadas, certo? Então, os primeiros documentos são necessários para todo mundo. E os primeiros documentos são os seguintes, olha só. No caso das pessoas que vão fazer, né, um curso técnico junto com o ensino médio no IF, ou então que estão no ensino médio ainda em outra escola e vão fazer curso técnico no IF, é importante que você tenha o seu histórico de conclusão do ensino fundamental. E no histórico, normalmente atrás dele, tem uma partezinha certificando que você concluiu o seu ensino fundamental e está apto a prosseguir com os estudos, que é chamado de certificado de conclusão. Então, se você é uma pessoa que vai entrar no ensino médio agora, ou que já está no ensino médio e quer fazer um técnico no IF, você precisa desse documento, que é o seu histórico, ok? Então, esse é o documento válido para essas pessoas. Você também vai precisar de um documento de identidade oficial com foto. E esse documento é o que a gente chama de RG, porque você, menor de idade, não vai ter uma CNH, por exemplo, né? Então, você pega o teu RG. Aqui eles pedem com o número de CPF, mas sabemos que nem todo mundo tem o RG com o número de CPF já nele. Então, se no teu caso não tiver, você precisa do documentozinho do CPF para você atestar também na sua matrícula, certo? Se você for uma pessoa gringa, se você é estrangeiro de outro país, precisa de um passaporte ou então o seu RNE, que é o seu documento de estrangeiro. Se você for homem de 18 a 45 anos, o que é um pouco difícil no caso de quem está no ensino fundamental indo para o médio, mas pode acontecer. Então, nesse caso, você precisa ou da certidão de alistamento militar ou então um certificado de dispensa, tá bom? Todo mundo, independentemente da modalidade da idade, precisa de foto 3x4 recente. Considere recente aquela foto que foi tirada há pouco tempo e que ela mostra quem você realmente é agora. Por exemplo, você tinha o cabelo liso e loiro, daí você deixou ele cacheado agora e ruivo, e você colocou óculos, e você mudou uma franja no seu cabelo, e você fez a sobrancelha bem grossa. Você está totalmente diferente de quem você era, colocou lente de contato colorida, enfim, você mudou tua cara toda. Você precisa de uma foto nova, tá? Ainda que a mudança tenha acontecido 2 meses atrás, você precisa de uma foto nova que mostre quem você é atualmente, quem é você neste momento. Dê preferência para a foto 3x4 oficial, feita de verdade, num lugar que tire foto 3x4 e não aplicativozinho de celular, porque pode dar errado. Daí, próximo item, comprovante de endereço atualizado. Se você for maior de idade, certamente estará no seu nome já. Se você for uma pessoa menor de idade, eles tendem a aceitar no nome de um responsável maior de idade que more com você, ok? Inclusive, comprovante de endereço é para todo mundo, para todas as modalidades. E se você é uma pessoa que já está em idade de votar, já tem título, você precisa da certidão de quitação eleitoral ou uma declaração escrita e assinada por você, lembrando que eles vão checar isso, então você não pode mentir. Então, esses são os documentos básicos. Agora, para as pessoas que vão fazer especificamente o técnico concomitante, ou seja, estão ainda no médio e vão fazer um técnico no IF, você precisa, além do seu histórico do fundamental, de uma declaração ou um atestado de matrícula da sua escola, tá, atual, aprovando, né, que você está no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Então, você precisa disso se você prestou para o técnico concomitante. Os outros documentos são os mesmos que eu já falei. No caso do técnico subsequente, a gente pode pagar de Bela Gil e substituir o histórico do ensino fundamental pelo histórico do ensino médio, também com certificado de conclusão, ou então uma declaração comprovando que você concluiu o seu ensino médio, caso você não tenha o seu histórico ainda, porque a gente sabe muito bem que histórico de ensino médio demora 6 vidas para sair. Mas lembrando que você que apresentou uma declaração vai precisar depois entregar o teu histórico oficial no IF para que eles não bloqueiem a tua vaga, tá? E se você certificou pelo Enem ou então pelo Enseja, pelo EJA, você comprova aí com a documentação de Enseja, de EJA ou das pessoas que se formaram, digamos assim, pelo Enem. O restante dos documentos aqui são iguaizinhos aos que eu já falei, tá? Lembrando, né, que no caso do técnico subsequente, em 90% dos casos você já é
maior de idade, então você vai precisar, sim, oficialmente, desse certificado de quitação eleitoral, porque você já está em idade de votar, certo? Aí aqui agora temos algumas observações, ó. Pessoas que fizeram médio no interior, desculpa, no exterior, na verdade, não é nem interior do Brasil, não, é no exterior, em outros países, vão precisar de uma declaração de equivalência, que normalmente é feita pela DRE, que é a Diretoria Regional de Ensino, tá? Então eles vão mostrar que o que você aprendeu no teu ensino médio de outro país é equivalente ao que você deveria ter aprendido aqui no Brasil, certo? Como eu falei, as pessoas que aprovarem a formação do ensino médio, né, usando declaração da escola, vão ter depois que levar o histórico do ensino médio, tá bom? Pessoas que tiveram mudança de nome vão ter que apresentar um documento comprobatório, ou seja, uma certidão ou então uma sentença judicial. Pessoas menores de 18 anos, né, o responsável, tá, é quem vai preencher para você um formulário de autorização para matrícula e vai fazer o upload do documento dessa pessoa também. E se a pessoa for um tutor, enfim, vai ter que colocar ali uma documentação de tutela, no caso, tá? E, bom, como eu já falei, aqueles documentos que eu citei são obrigatórios. O item G, que é o certificado de quitação eleitoral, ele não é obrigatório, né? Ele é facultativo, justamente porque algumas pessoas nem têm como ter esse documento, essa documentação, certo? Então, até então, são esses os documentos básicos aqui para ampla concorrência. Agora vamos para as reservas de vagas, ou seja, as cotas, ações afirmativas, como você preferir chamar. Aquelas vagas exigem outros documentos extras. Lilianzinha, meu anjo, eu já coloquei toda aquela documentação, eu vou ter que aprovar essas coisas de cota? Vai, se você concorreu por cotas, tá? Se você foi ali convocado por cotas. Então, olha só, né? Primeiro ponto aqui, vagas reservadas que utilizam escolaridade. Você vai precisar, então, né, no caso dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, se você comprovou que você estudou em escola pública para ter direito a essa cota, você vai ter que aprovar isso, atestar isso, na verdade, estou falando aprovar o tempo todo, é atestar, não é aprovar. Você vai ter que demonstrar, que comprovar, na verdade, né, que você estudou em escola pública por meio do seu histórico, tá? Esse integralmente em escola pública não significa em tempo integral. Significa que durante todo aquele ciclo, então, que é o teu ensino fundamental, você estudou em escola pública. A mesma coisa no caso do concomitante, a mesma coisa no caso do subsequente. Lívia, mas eu que fiz para o subsequente vou ter que pegar meu histórico do fundamental? Vai! Como eu vou conseguir isso? Não sei. Pede na tua escola, pede na SEDUC, pede onde tiver na tua cidade, que seja algum órgão educativo, para que você consiga ter esse histórico, senão você perde a tua vaga, caso tenha pedido cota e não comprove isso, ok? Então, é importante este ponto também. Agora, pessoas que utilizaram cota de renda, ou seja, determinada renda específica, né, que você poderia ter direito a uma cota. Então, eu vou até ler aqui para você, para ficar mais fácil de você entender. No ato da matrícula, o candidato deverá anexar, ou seja, a matrícula online, tá? Você vai fazer o upload, a cópia do RG e CPF de todos os membros da família que tenham pelo menos 18 anos de idade e um dos seguintes documentos de renda por membro. O que significa isso? A família tem 18 pessoas. Das 18, 10 são maiores de idade. Você vai precisar, então, do RG e CPF dessas 10 pessoas e também de um documento que comprove a renda dessas 10 pessoas. Lília, mas meu primo mora comigo. Ok, ele mora com você, então ele faz parte da família ali. Os membros da família que estão ali compondo a sua renda, tá bom? E ainda que a renda seja zero, você precisa comprovar isso. Então, tem aqui alguns documentos, olha só. Para trabalhadores assalariados, que é o mais normal, né? Você trabalha numa empresa, recebe um salário, enfim. Pode ser o contra-cheque, pode ser declaração do imposto de renda, pode ser a CTPS, que é a carteira de trabalho e previdência social, aquela carteirinha azulzinha, se é que ela ainda é azulzinha, não sei. Tudo muda, né? Os documentos mudam o tempo todo, mas enfim, aquela carteira de trabalho, você sabe bem do que eu estou falando. Então, aquela carteira de trabalho registrada e atualizada, tá bom? Pode ser também, né, no caso de empregado doméstico, carnê do INSS. Extrato também pode ser utilizado, atualizado e vinculado com a conta da pessoa no Fundo de Garantia do Trabalhador, tá? Que é o FGTS. E também podem ser extratos bancários de pelo menos 3 meses. Sugiro que você pegue mais de 3 meses.
Pois é, normalmente pedem demais e aí ficam pedindo para você reenviar algumas coisas, então é melhor você mandar de mais meses do que mandar só 3, tá? E tem que ser 3 meses recentes, tá bom? Então não pode ser 3 meses de 20 anos atrás, tem que ser os mais recentes. Se você conseguir de uns 6 meses, ó, melhor ainda, viu? Daí, se você ou tua família, enfim, alguém da tua família aí trabalha em atividade rural, pode ser declaração de imposto de renda de pessoa física, acompanhado do recibo, né? Ou seja, daquela demonstração de que foi entregue à Receita Federal. Pode ser declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, no caso de pessoas que têm CNPJ. Pode ser também declarações tributárias que sejam vinculadas a essa pessoa, ou seja, pessoas que têm atividade rural, têm fazenda, enfim, e pagam alguns tributos. Extratos também, pelo menos dos últimos 3 meses, da pessoa e das pessoas vinculadas, ou notas fiscais de vendas. Aqui são ou, tá? Não precisa de todos os documentos. Algum deles você tem que ter, você tem que achar de alguma forma. Aposentados e pensionistas, ou seja, sua avó compõe renda e ela é aposentada ou ela recebe pensão. Precisa ou do extrato mais recente do benefício, aquele benefício do INSS, caso seja, ou da declaração do imposto de renda também, ou extratos dos últimos 3 meses, tá? No caso de autônomos e pessoas que trabalham por conta própria, profissionais liberais, né? Declaração do imposto, algum tipo de declaração de tributos também, aqueles impostos que você paga quando você tem alguma empresa, extrato dos últimos 3 meses, ou então o guia de recolhimento do INSS, que eu esqueci o nome dele agora, mas é um guia de recolhimento que comprova ali basicamente a média de ganhos daquela pessoa, tá? Se alguém da sua família é o senhor Barriga do Chaves, que ele recebe aluguéis, então ele tem casas que ele aluga e ele recebe a renda dele assim, ou então outros tipos de imóveis. Vai precisar ou da declaração de imposto de renda, né? Já falei isso 1000 vezes, esse documento é para quase todas as opções, tá? No fim das contas, ou extratos bancários, ou então os contratos de locação desses locatários, da galera aí que mora de aluguel na casa, do seu tio lá que recebe renda por aluguel e que mora com você, faz parte da tua família, isso é membro da tua família e compõe a tua renda, tá bom? No caso de desempregados, né? Seu irmão tem 18 anos, não trabalha ainda, mas ele tem 18 anos. Então você precisa da cópia da carteira de trabalho do seu irmão, ou seja lá quem for a pessoa, com a folha de identificação e o último registro de trabalho, tá? Ou seja, a última prova ali que a pessoa trabalha. Ou então declaração de renda, a pessoa mesmo pode declarar uma renda ali, trabalhar não, declarar que não tem renda ou que trabalha informalmente, colocar a média de ganhos e autenticar isso em cartório, para que seja um documento válido. Não dá pegar um papel de pão, escrever e mandar, tá? Tem que ser algo mais bonitinho, mais formalzinho. Então, se você tem renda informal, trabalha, por exemplo, faz bico, e cada mês ganha um valor, você precisa comprovar isso, fazendo uma declaração e levando ao cartório para reconhecer essa declaração, tá bom? Normalmente, nenhum órgão público aceita declarações que não estejam reconhecidas. Cuidado com isso. E aí, olha só, observações. A renda familiar bruta mensal per capita significa por cabeça, basicamente, será apurada de acordo com o seguinte procedimento. Calcula-se a soma dos rendimentos brutos, ou seja, a soma dos ganhos da galera, tá? Das pessoas da família, né? Dos membros que compõem a família e também da sua, no caso você tenha alguma renda, e aí vai juntar, então, essa renda aí depois vai dividir esse valor pelo número de pessoas da família. Família, o quê? As pessoas que estão morando ali junto com você, que compõem renda da tua família, tá? Estão excluídos, ou seja, não fazem parte desse cálculo. Auxílio de alimentação, Bolsa Família, Bolsa Transporte, essas coisas todas não contam aqui, porque isso não faz parte da composição da renda nesse caso. Eles não estão considerando. Certo? Então, aqui novamente, né, dizendo, poderão ser solicitados documentos além dos previstos. Por isso que eu falei, coloca mais documento, que é melhor colocar menos, que aí não vou ficar te enchendo o saco pedindo um monte de documento depois. Então, manda os documentos, tudo que você tiver aí para comprovar essas rendas. Daí, no caso de PCD, pessoa com deficiência, você vai precisar de um laudo médico com CID, tá? O que é esse CID, Lilian? CID é um número lá que tem, que faz parte da classificação internacional de doenças, reconhecendo, então, qual a doença que faz com que você seja uma pessoa PCD, uma pessoa portadora de alguma deficiência e que podia concorrer ali às cotas oferecidas pelo IF. Certo? Então, essa é a documentação do IF, basicamente, como eu falei, para ações afirmativas, né, vagas reservadas, tem alguns documentos extras, mas lembrando que aqueles básicos são para literalmente todo mundo. Só para garantir, confira a convocação, como eu falei, eu fiz um vídeo aqui já falando sobre isso, veja a convocação direitinho, para saber se você não colocou alguma cota e não lembra, porque se você não mandar algum documento, eles podem
cortar você da lista de aprovados, podem tirar a tua vaga, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se você não gostou, clica no não gostei para saber que você não gostou, se inscreve aqui no canal caso você queira saber mais sobre IF, vestibulinhos, ETEC, etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! No momento não lembro como é que encerra aqui. Achei.